Fala pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Gabriel Aidar, tenho 24 anos, tenho a minha agência de marketing digital e esse é o meu segundo vídeo no canal do YouTube. Tô aqui domingo tomando meu café e falei, não, tem que vir conversar a respeito de um vídeo que eu acho que, pelo que vocês viram na thumb aí, né, profissões que não dão dinheiro no mercado digital, por que você deve abandonar essas profissões? Antes de querer assustar, eu fiz o vídeo, o título e a capa para chamar atenção, mas eu quero conversar a respeito de algumas profissões do mercado digital, tá? Que o pessoal fala. Conversar do que eu conheço todas, alguns desses serviços eu presto aqui na agência, tá? Algum dessas expertise, dessas profissões eu faço. Tem um que eu sou especialista, né? Aliás, duas eu sou especialista nelas. E as outras, quebra um galho, consigo fazer. Então eu vou falar minha visão do mercado, caso você esteja trabalhando com elas ou você tenha pretensão de começar no mercado digital a partir delas, tá? Eu vou te dar um panorama geral. Quero começar, como eu coloquei aqui, tá? Eu tô com a minha colinha, eu vou abrir para vocês aqui. É a minha colinha, é assim que eu faço meus vídeos. E vou conversar a respeito aqui, primeiro de todos, design. Por que eu acho que o designer não ganha dinheiro? Brincadeira, tá? Tudo que eu vou falar aqui, pessoal, tem os seus Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi, da profissão, que são os caras que vão ganhar muito dinheiro, mas você consegue ganhar viver confortavelmente com essas profissões, tá? Eu vou explicar o ônus e o bônus, tá? De cada uma. Na minha visão, o designer de landing page é o cara que pode ganhar muito dinheiro por serviço. O que significa? Dependendo da landing page, se você for um cara iniciante, você pode cobrar, tá, na média, depende do que você faz, como você faz, mas na média você vai cobrar ali eu já vi cobrando de R$600 a iniciante 1.200, beleza? Intermediário já começa a subir dos seus 1.000 para os seus 1.500. Eu tô falando média, tá? Não compara esses caras do digital. Eu sou iniciante, Gabriel, eu tô cobrando mais caro. Tá, eu tô pegando, a palavra já diz tudo. Média, a média do mercado. E o cara avançado, ele vai te cobrar uns 2.000 até uns 3, vamos colocar assim. É um cara que já tem um nome no mercado, já tem clientes qualificados ali que ele gira. A carteira de clientes dele, você olha os clientes que ele atende, você fala, tá, se ele atende esse cliente, eu vou pagar mais caro para ele, porque esse cliente que é top high, tá pagando para ele esse valor. Beleza? Só que o que acontece? O design landing page, ele ganha esses valores que eu falei para vocês, só que ele faz um produto desse, ele tem que, para ele ganhar 10.000, se ele for intermediário, ele tem que fazer 10 páginas. 10 páginas, 9 páginas no mês. Às vezes ele não tem essa rotatividade, tá? E por isso que eu vou falar de serviço de assinatura ou recorrência, que é como uma empresa trabalha. Recorrência, lógico, a gente tem serviços pontuais, mas tem recorrência. O design landing page, ele pode ganhar serviços pontuais e ganhar seus 10.000, só que ele tem que atender 10 clientes. E é um estresse que às vezes, ou o nível de detalhe, que você não consegue entregar para 10 clientes no mês. Aí você já tem que terceirizar. E aí começa a comer sua margem. Por isso que eu falo que talvez não ganhe dinheiro. Então, o que dá para você fazer para você continuar ganhando dinheiro de recorrência como design de landing page? Você pode oferecer serviço de assinatura. Como que é o serviço de assinatura? Cara, eu vou te cobrar, sei lá, 1.200 para fazer essa landing page sua, landing page, uma página de vendas, tá? Mas eu vou te cobrar R$50 por mês para manutenção. Se você quiser alterar uma copy, você me manda mensagem. Tá, eu tô botando um valor hipotético, porque eu acho que R$50 é muito pouco. Mas eu vou te cobrar R$100, R$150 por mês. Caso você queira duplicar ela, atualizar, criar uma nova versão dela, alterando pequenas coisas, deixa claro no contrato. Copy, cor ali da primeira aba, um link, uma outra página, ver questão de apontamento, UTM, elemento, você consegue. Então, você consegue ter a previsibilidade lá no outro mês. Se você todo mês tem que entrar no 0 a 0 para faturar no mínimo 10.000, é uma correria danada. Eu tô falando para você que trabalha sozinho. Se você já tem um serviço de assinatura que pelo menos te garantem 2.000 por mês,
cara, nesses serviços recorrentes, vamos supor que você conseguiu fechar de recorrência pelo menos 2.000. Você já entra no mês seguinte já com 2.000 garantido. E esses 2.000 você pode usar o quê? Para fazer o quê com eles? Pô, investir em tráfego para captar mais clientes para fazer mais serviços. Então você já tem uma estabilidade, você começa a ter uma estabilidade, tá? Próximo que eu quero falar sobre social media. E aí, o social media já não tem o mesmo problema que o designer. O designer, ele vai fazer serviços pontuais, pode começar a fazer esse serviço de assinatura e recorrência, como eu falei, só que o social media, a barreira de entrada, eu acredito, tá, do social media é um pouco menor, cuidado que eu vou falar aqui agora, é um pouco menor do que do design de landing page. Por quê? Às vezes o social media não precisa ser um expert em design, fazer aquelas páginas bonitas, rápidas, entender de um pouco de programação, entender de elemento. Ele tem que manjar no Instagram, ele tem que manjar de TikTok. Tem muitos social medias que não são exímios designers. E tá tudo bem, eles subcontratam, são mais espertos. Tem muitos social medias que não são exímios editores de vídeo. Tudo bem, mas o cara sabe como é que funciona a ferramenta. Gabriel, o que é o cara saber funcionar a ferramenta? Ele sabe o que postar, ele sabe entrar em trend, valorizando o cliente dele, não é aquela trend que vai botar o cliente dele para dançar e fazer uma coisa tosca ali. Então você consegue ver vídeos, pô, rola o TikTok de empresa pequena, por exemplo, empresa de supermercado, de bairro. É uns caras que estão fazendo umas ideias muito geniais, sabe? Tem um rapaz que eu acompanho, gosto muito do trabalho dele, que é o que faz, é o social media do João Adib. Pô, o cara manja muito da plataforma. E ele era social media daquele rapaz da padaria, que eu esqueci o nome dele agora, mas manja muito. E dá, assim, depois que ele faz, você fala, nossa, mas é muito simples. Mas é uma genialidade tremenda. Então, assim, a barreira de entrada, você vê que não tem um trabalho tão grande de edição ali, mas a ideia do conteúdo, a narrativa que ele cria ali, como ele vai postar, como ele vai fazer, é genial. Genial. E o social media, eu tô falando que ele é mais fácil dele se manter e ganhar dinheiro porque ele tem um serviço de recorrência, que é o caso de gestores de tráfego. Como eu fazia. Porque você já entra no mês sabendo qual dos seus contratos vão te pagar. Você não tem que ficar correndo mês a mês. Se você já está numa recorrência de 10k, você não precisa ficar se matando para ir mais atrás. Você tem muito social media, tá, que eu conheço, que querem ganhar seus 10, seus 15 e tá tudo bem, atendendo sozinho. Ele consegue lidar, ele faz ali, e não quer contratar, não quer ter equipe, consegue. Agora, quando você começa a escalar mais, a não ser que você cobre ali, tá, eu tô botando aqui, você vai cobrar na média de 1.500 cada cliente, 1.000, 1.200, tem social media que cobra 900, mas tô tirando uns top high que cobra 3.000, 4.000, 5.000, 10.000. Vamos supor que você cobra 1.500 para cada cliente, ou R$1.000. Você consegue atender seus 15 clientes, seus 10 clientes ali sozinhos. Vai dar um trabalho? Vai, mas se você quiser atender sozinho, você consegue. E outra, dá pra você fazer serviços pontuais. Como assim? Cara, eu conheço social media, amiga, que ela vai em festa. Ela tem os trabalhos recorrentes dela, ela vai em festa, ela fecha pra fazer stories, né, em festa, pra cuidar de evento. Então são serviços pontuais finais de semana, evento de marketing ela faz. Então você consegue ter serviços pontuais. Ah, pode fazer serviços pontuais editando vídeo também. Talvez o cliente não está querendo editar super vídeos. Ele talvez até cliente seu de social media, mas a equipe de gestão de tráfego dele solicitou anúncio. Você pode falar, não, eu vou ir para você, eu te cobro, vamos aumentar um pouquinho mais aqui, fazer serviço pontual, eu te cobro R$400 para fazer uma diária com você, gravar os vídeos com você, editar e mandar esses anúncios. Perfeito. Tá? Então, você está vendo que eu estou dando ônus e soluções, né? Questões e soluções de cada profissão. O terceiro que eu quero falar é editor de vídeo. O editor de vídeo é um cara muito parecido com o designer, tá? Olha aqui como eu separei. É um cara muito parecido com o designer. Por quê? E o editor de vídeo tem uma vantagem, além do designer, porque a barreira de entrada do editor é um pouco menor. Você vê que o cara iniciante, o cara que não sabe fazer landing page, fica cagado. Agora, às vezes o cara que não sabe editar, ele edita, ele consegue fazer no CapCut da vida, deixar um vídeo cortado, um vídeo sem erro de fala. Por exemplo, o que é um vídeo cortado sem erro de fala? Igual eu tô aqui. É que meu vídeo não tem edição, mas eu poderia pagar um cara que não sabe fazer quase nada de edição de vídeo e falar, corta as partes que eu tô gaguejando, fazer isso, então ele consegue editar. E tem cara ganhando muito dinheiro com isso, tá? O que eu falo muito dinheiro para a realidade brasileira? Cara, R$5.000, R$3.000, R$4.000, o cara trabalha de casa, no celular. Você nem tem computador às vezes. Então esse cara,
ele consegue ter uma barreira de entrada muito menor, atender muita gente. Tem cara que produz, igual eu tô aqui no meu canal do YouTube, não tem editor, eu não edito meus vídeos. O dia que eu tô gravando aqui, eu tô postando pra vocês, sem edição, nu e cru. Eu poderia pagar um cara pra R$50 pra editar esse vídeo de 10, 15 minutos aqui, pra você postar pra mim no meu canal do YouTube. Poderia, não quero uma super edição de Hollywood, eu quero que você tire os cortes que eu tô gaguejando e edite pra mim. Ótimo. E o problema do designer, ou do editor, é igual do designer. São serviços pontuais na maioria das vezes. O que ele pode fazer? Fechar recorrência. Eu acho que é até mais fácil fechar recorrência do que um designer às vezes, tá? Pensando assim, é o que eu mais vejo, porque o editor ele pode estar numa equipe de tráfego pago, prestando serviço, ou pode estar numa equipe de lançamento para ficar editando vídeo Nutella, para ficar editando vídeo de captação, para ficar editando vídeo de lembrete, que a gente na maioria das vezes só quer volume. Como a gente testa muitos anúncios, vamos lá, 100 anúncios para lançamento, 50, 30, dependendo do lançamento. Tem lançamentos que testam 200 anúncios, lançamentos gigantescos. Então, o pessoal ali quer volume, eles não querem a super edição, eles querem, estão rodando tráfego ali, eles querem que grava agora, edita para hoje, já posta hoje. Então, você pode ganhar, né, com essa recorrência aqui também. Um outro que eu quero falar agora, que já está aqui, é copy. Cara, copy, eu acho que tem tem 3 aqui, tá? Que eu até coloquei, deixa eu até voltar para adicionar ele aqui. Para mim os 3 tops, tá? Sem ordem. É coprodutor, copywriter e gestor de tráfego. Eu acho que são os caras que têm mais potencial de ganhar dinheiro, tá? No mercado. Eu falei de social media, beleza? Eu falei de design, beleza? Editor. Agora o copy, a barreira de entrada dele já é um pouco maior. Dá pra você fazer textozinhos assim, tá? Mas se você for muito iniciante, você vai ganhar um salário muito pequeno, você vai ganhar um valor muito pequeno agora. Se você se desenvolve, como é o caso da pessoa que eu conheço, fica até o abraço aqui, Marina, caso o vídeo chegue a você, que você começa a escalar muito. O copywriter, quando ele é bom, ele é muito requisitado. Muito requisitado. Se você acha que você naturalmente tem uma predisposição para escrever textos persuasivos, textos impactantes, vai para o copywriter. Porque no começo, eu vou falar a verdade, vai ser muito difícil fechar trabalho, porque nem todos conseguem pagar um copywriter, tá? Eles acham que é um valor... ainda mais lançamento, acha que o coprodutor consegue escrever melhor, consegue montar melhor, não. O copywriter, ele é muito bem pago quando ele é high level, assim, ó. De um intermediário para cima, ele já começa a ser muito bem pago, ainda mais quando ele consegue pegar porcentagem. Por que eu falei que esses 3 são os melhores? Copywriter, gestor e coprodutor. Coprodutor porque está junto no produto. O gestor porque consegue ter escala e atender vários. Então, talvez pegar uma coparticipação ali também. E o copy também consegue atender vários, fazer vários materiais e às vezes até pegar participação. Que é o caso da Betina, que é o caso do Beto, tá? Alguns que eu conheço famosos aí. O caso do Ícaro, que escalou fazendo isso. Então, assim, o copyright, a barreira de entrada eu acho que é muito maior comparado. É igual tipo um design, que tem que saber já. Você já não chega escrevendo tão bem assim. Mas, quando você escala, você escala. E tem outro ponto também, tá? Todos que eu tô falando aqui, a maioria deles, o ChatGPT já tá designer, tá? Vocês estão percebendo que designer também hoje em dia já tá sendo degolado. E o copy também. Mas eu ainda acho que materiais de grande volume, o ChatGPT atende muito bem. Materiais de venda, estratégia, pensado, persuasivo ali, o copy não vai ser substituído. Ainda, na minha opinião, eu vi textos que eu ainda senti uma falta. Parece que falta um ser humano ali escrevendo, tá? Então esse é o ponto. Pra mim, o top 3 ali é um copywriter. O outro que eu coloquei, para vocês darem uma olhada, é o gestor de automação. Gestor de automação é como se fosse um gestor de tráfego, tá? Vai trabalhar na recorrência ali, vai ganhar um puta do dinheiro. A barreira de entrada também é alta, não dá pra você chegar já... Você nunca programou na vida, você não sabe o que é um ManyChat, tá, gente? A gente tá vivendo essa bolha aqui, a gente sabe o que é um ManyChat, sabe o que é o DevZap, um N8N, um Maker, sabe essas coisas. Quem tá fora do mercado não sabe, não dá pra você sair do outro mercado e tentar vir nesse e já aprender as coisas em uma semana, já escalar. Você tem que ter um pensamento, você tem que entender etapa de lançamento, às vezes, para ser gestor de automação, tem que entender funil de vendas, você tem que entender um monte de coisa até chegar e virar esse cara, tá? A sua barreira de entrada é um pouco maior, mas é o cara que vai ganhar na recorrência também. Dá pra ele cobrar, sei lá, 3 mil por serviço. Tem caras que eu sei que cobram, conhecidos assim,
que começaram nisso há pouco tempo, que cobram 7 mil por serviço, para falar assim, ó, vou automatizar todo o seu processo de venda, de lançamento e perpétuo, remarketing, venda ativa, tudo. Vou te cobrar 7 mil e, sei lá, R$200 de manutenção mensal. Os caras ganham muito dinheiro, tá? E na maioria das vezes, esses 7 mil aqui, eles estão fazendo copia e cola de projeto, só troca ali as identificações. Mas tá válido, os caras são bons. E o terceiro, que eu falei, né, dessa tríade que ganham mais, copy, gestor de tráfego e coprodutor, chegou ele, o gestor de tráfego, que é a minha especialização. Gestor de tráfego é o cara que vai ganhar bastante dinheiro no volume, às vezes, e se ele entrar em questão de lançamento ou nichos, ou ele ultra nichar assim, tipo, atender só psicólogo, atender só médico, atender só e-commerce, ele vai ganhar ali fácil, seus 10 mil por mês, fácil, ou já nos 30, sozinho, ele consegue ganhar entrando em lançamento, sozinho. Ou ele pode ele entrar em lançamento e ter um braço direito, como eu vou explicar depois aqui, que é o meu caso também às vezes, de ter um braço direito no negócio local, que você administra e o outro gestor operacionaliza ali, fica na operação, cuidando disso. Então você consegue escalar muito fácil em gestor de tráfego. Mas tem um ponto. A barreira de entrada é muito grande. E de todos esses, tá? A gente começou a falar... É a primeira vez que a gente começou a mexer em dinheiro. Porque todos esses aqui, ó... Design de landing page. Ele não administra seu dinheiro. Social media. Não administra seu dinheiro. Editor. Não mexe com seu dinheiro. Copy. Não mexe com seu dinheiro. Gestor de automação. Não mexe com seu dinheiro. Agora, o gestor de tráfego pago é uma responsabilidade gigantesca. Porque ele já mexe com o dinheiro. Ele já lida com o dinheiro. O dinheiro é responsabilidade dele. Na conta, ele tem que ser um analista de dados muito fodido. Eu acho que às vezes eu uso muito o ChatGPT, tá? Muito. Para me dar ideias, para me dar direcionamento, para pensar junto, mas ele ainda não é capaz, na minha opinião, de ter sacadas que às vezes só o gestor de tráfego tem. Um gestor de tráfego bom, que só não vê o micro, vê o macro das coisas, entendeu? De antecipar problemas. O ChatGPT vai te mostrar os dados que já aconteceram, já foram executados. Agora, o que vai acontecer, a expertise também, a experiência conta muito, pessoal, no lançamento, em e-commerce, em tudo. Porque a experiência é o quê? Ainda mais eu que documento tudo, eu sei que, tipo assim, se eu mexer nisso agora, o próximo passo, as próximas peças de xadrez que vão se movimentar são essas. O ChatGPT, ele ainda não consegue ver lá na frente, então eu acho que por isso vai demorar um pouco ainda, sabe? De ser substituído. Ou não vai ser, eu acho que vai ser, mas não sei quando vai ser. Então, o gestor de tráfego consegue ganhar seus fácil ali 10 mil, fácil. A barreira de entrada é muito, muito grande. Mas a barreira de entrada para negócio local é muito pequena. A barreira de entrada para e-commerce é muito grande. Para lançamento, muito grande. Então, jogue primeiro em negócio local, jogue primeiro em algo simples, ganhe recorrência, faça caixa, se aperfeiçoe, estude muito, quebre muito a cara, com responsabilidade. Pense fora da casinha, não fique só pensando em gestão de tráfego, campanha, vai muito além disso, tá? A minha opinião. E, por último que eu quero falar é o coprodutor. De todas essas carreiras, tá? Tem milhares ainda, tem cara que escreve e-book, tem ghostwriter, tem um monte, mas eu foquei nessas. O cara que vira coprodutor, que é o meu caso também, vamos supor, cara, eu fui muito tempo, dos 2 anos, assim, só gestor de tráfego. Quando eu virei coprodutor, eu errei muito. Aprendi na raça, estudei bastante também, mas aprendi na raça. Não é tão fácil como o pessoal fala. Não cai nessa ladainha, por favor. Nenhum desses aqui é fácil também. Então eu tô falando que é um mais fácil que o outro, porque eu tô comparando coisas difíceis entre si, e dentro desses difíceis tem coisas mais fáceis de se fazer. É isso, tudo é difícil aqui. Mas o coprodutor, eu lembro quando eu peguei minha primeira comissão que deu certo, até dar certo, deu muito errado, eu posso fazer outro vídeo em relação a isso, que eu vou até anotar aqui agora para não esquecer, que é quantos lançamentos demorei para dar certo. Olha, deu uma ideia de vídeo já pro próximo. Que foi o que, pessoal? Eu ganhava, vamos supor, tá? Eu não vou lembrar os valores agora, mas vamos supor que eu ganhava 10 mil reais por mês. Sozinho, tranquilo, como gestor de tráfego. No dia que eu acertei um lançamento, a minha comissão, só de comissão, eu ganhei o primeiro, assim, que foi porrada, pra mim, que eu considerava porrada, tá? Fora do que esses caras ganham 1 milhão aí e tudo, pra mim, que eu considerei porrada, se eu ganhava uns 10 mil por mês, eu acho que
era tipo assim, 6 meses do meu trabalho, ou 5 meses, mas um negócio muito, muito próximo, assim. Eu falei, caralho, e em 30 dias, mais ou menos, foi um trabalho da porra, eu fiz muita coisa sozinho. Eu acho que poderia ser mais, que depois eu fiz esse mesmo lançamento, repetindo, 2 meses depois, foi uma porrada ainda. Eu acho que eu ganhei 6 meses de salário, de faturamento, né, que a gente não ganha salário, de faturamento em 1 mês, em 30 dias. Eu falei, porra, se eu ficar fazendo um desse aqui, eu vou botar 3 anos em um, que foi o que eu fiz, depois que comecei a escalar. Eu fiquei pensando assim, eu não vou ficar pensando, eu acho que a mentalidade tem que ser, depois a gente vai conversar sobre mentalidade de investimento, de empresa no digital. Mas eu pensei assim, pô, e se um mês eu botei 5, eu encavalei 5 meses no meu ano, é como se eu pudesse parar de trabalhar. Falar assim, não, eu trabalhei 6 meses no ano, encavalei 5 agora, eu posso tirar férias. A gente não é assim, tá? Mas na minha cabeça era assim. Falei, então se eu fizer mais 4 desses, 4 vezes 5, 30. É como se eu estivesse trabalhando 3 anos como gestor de tráfego. Então, por isso que eu nunca abandonei a gestão de tráfego. Muitos colegas abandonaram a gestão de tráfego. Eu falei, cara, eu criei um termo que quem me conhece sabe, eu sei que quem assiste sabe, eu acho que eu falei a primeira vez disso foi com a Sandy, que eu falei, gestão de tráfego pago é minha vaca leiteira. Depois ela falou lá no Mastermind, o pessoal começou a replicar, mas quem falou primeiro foi eu, porque eu sou do interior, pelo sotaque você já percebeu, que gestão de tráfego pago é minha vaquinha leiteira. Apesar de estar ganhando muito, muito dinheiro como coprodutor, eu ainda mantinha a gestão de tráfego pago. Eu acreditava, eu amo a gestão de tráfego pago. Tá? E quando a coisa começou a degringolar, porque sempre às vezes dá errado, eu sempre tinha gestão de tráfego. Com a minha margem bonitinha, minha recorrência crescendo. Lógico que comecei a crescer um momento, eu comecei a não prestar tanta atenção na gestão de tráfego, assim, né, de captar e tudo. Ele começou a dar uma caída, mas a coprodução aumentava. Aí quando eu falei, não, tem que ajeitar a casa. E comecei a equilibrar os dois, entendeu? Então, assim, desses, o maior é o coprodutor. A não ser que você seja especialista, só você. Aí você pega a fatia do bolo completa, porque eu tô falando assim, cara, se eu encavalei 6 meses com uma porcentagem ali de uns 30%, 40%, imagina o especialista, tá? Depois eu vou fazer outro vídeo falando sobre especialista, metendo pós-especialista, tô brincando. Mas assim, eu acho que você só não vai ganhar se você não for especialista. O coprodutor, às vezes, pode ganhar até mais dinheiro que o especialista, porque o especialista é só um. O coprodutor pode ter 5 especialistas, pode ter 6, 10, dependendo da equipe dele. Ele pode ficar encavalando isso, tá? Então, essa é a minha opinião, esses são os rankings. Como vocês perceberam, eu falei bem e mal de todas, porque né, ficou faltando o mal do coprodutor. O mal do coprodutor o ônus de ser coprodutor é lidar com ego. Para mim, isso é a parte mais chata do serviço, é lidar com ego. A maioria dos especialistas, não estou falando que são todos, tem um ego gigantesco, e isso é chato de lidar. Mas quando você sabe lidar e sabe jogar o jogo, é muito bom. O ônus é que você trabalha muito, muito, muito. Quem é do mercado sabe que às vezes você pode olhar para o lançamento, o expert não trabalhou nada, quem deu a vida, deu a raça para fazer acontecer foi o coprodutor. Esses são os pontos, esses são os ônus. E os bônus vocês já escutaram aí, de faturamento, de dinheiro, eu acho que isso paga tudo, tá? Sendo honesto, não tem problema nenhum falar disso. Então é isso, pessoal, um videozinho no domingo para vocês. Gostei de gravar esse vídeo, eu quero tentar fazer com mais frequência, assim. Foi um vídeo legal de ser feito, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aqui, cara, eu gostei. Ou não, eu sou editor de vídeo, você não sabe o que você está falando, cala sua boca, tudo bem. Eu vou escutar, vou debater com você depois, nos comentários. Se você gostou mesmo, se inscreve no canal, vai ser muito legal para mim. Minha meta é, pelo menos, começar a monetizar o canal, tá? Chegar no mínimo ali. E aumentar o base de seguidores. Aperta em curtida, compartilha aí, mostra pros seus amigos, fala o que esse idiota tá falando aí. Brincadeira, tá? Fica com Deus, bom domingo, que Deus te abençoe, boa semana.